Nas sombras do vício, capítulo 6. A colônia da esperança. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso terei evitado. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. A Colônia Esperança, onde a Casa Grande funcionava, reabilitava imensidade de espíritos sofredores até aquele momento, que se restabeleciam de diversas formas e em diversas unidades de atendimento. A casa principal era como uma mansão antiga, simples como casa de fazenda, mas limpa e bem cuidada. Administrada por Sebastião, ela se dividia em diversas dependências que subiam morro acima. No portal da entrada, que continuava com imenso muro em volta de toda a colônia, enorme placa exibia o nome de Colônia Esperança. Possuía esse nome porque abrigava diversos pavilhões destinados a todos os tipos de doenças espirituais adquiridas pelo uso dos narcóticos e os vícios em geral. Para alguns desses pavilhões iam os seres com deformações ou perispírito, para outros, os que traziam marcas embrutecidas, como chagas espirituais em toda a sua extensão. Mas a maior parte servia para aqueles que, carregando um imenso cabedal de sujeira pelo uso das substâncias, distribuindo dor e desolação ao seu próximo, alteraram seu corpo perispiritual, desestruturando-se quase que completamente. No prédio central eram asilados os espíritos mais esperançosos de estabelecerem sua harmonia espiritual e seu equilíbrio, os que, arrependidos por haverem falhado em vida corpórea, pediram socorro, desejando reajustar-se ao meio de redenção. Nas zonas umbralinas, a adaptação do espírito se faz lenta e gradativa, e o objetivo maior dos mentores sempre é o da reestruturação do perispírito, realizada nas casas de apoio existentes, ou diríamos, o socorro ao sofredor, com a retirada dos fluidos negativos e restauração de seu equilíbrio. Nesses locais, as lições endereçadas ao aprendizado das leis morais é fator imprescindível, porque, para seguirmos a luz, é necessário que sejamos bons, úteis e que amemos, acima de tudo, a Deus e ao próximo. As leis de Deus são a meta e a direção para toda a alma humana, que procura um dia alçar alturas a caminho da felicidade. E o trabalho realizado por amor é o que direciona o aprendiz a alcançar seu objetivo. As criaturas, vencidas em sua rebeldia, mas trazendo ainda grande soma de descrença e desamor, ali tinham outro tipo de atendimento, em que começavam a tratar primeiramente os seus problemas psíquicos, como na Terra, para depois se estruturarem como a maioria dos seres internados na colônia. No dia em que Miguel chegara, sendo levado a atendimento, havia os que jaziam fatigados e entregues à renovação, aguardando por socorro dos céus. Os suicidas, que desejavam refazer seus perispíritos para a breve reencarnação, já com avançados anos de umbral, aguardavam atendimento em outra ala maior. E em mais uma ala esperavam os seres perturbados que chegavam para serem levados aos diversos departamentos. Grande número de espíritos que anteriormente haviam feito parte do tráfico na Terra e por terem sido os intérpretes da destruição alheia, hoje restaurados, assumindo sua dor e seu erro, lá permaneciam como auxiliares, colaboradores da própria colônia, dirigindo os que chegavam ao hospital, às enfermarias, aos centros de apoio e, mais tarde, a Sebastião, que também os designaria para o trabalho colaborador nos diversos setores dessa colônia. Miguel ficou extasiado diante de tamanho empreendimento e perante toda aquela disciplina espiritual que se fazia constante. O lugar era iluminado e bem diferente da neblina acumulada nos montes onde ele estava antes.
E o rapaz exclamou: Adamastor, merecerei estar aqui para curar-me? Se aqui te encontras, meu filho, muito também é pelas preces do teu progenitor. Mas lembra-te de uma coisa: serás desafiado a levar com firmeza teu potencial de coragem e paciência. A limpeza dos fluidos adquiridos em teu perispírito não será tão simples como imaginas. Terás trabalho a fazer, juntamente com estudos necessários e importantes. Assim, com o decorrer dos anos, quem sabe poderás conseguir o que tanto almejas, encontrar aqueles a quem amas. Mas durará tanto tempo assim irias dizer inferno? Perdoa-me, Adamastor, tem sido comigo nesses últimos dias um verdadeiro pai. Durará conforme o dano causado ao teu perispírito, porque, assim como o corpo sofre a violência das drogas, também o perispírito é afetado. Por isso, quando estamos na Terra, é importante reavaliarmos nossas ações antes de chegarmos a cumpri-las. Nosso livre-arbítrio nos é útil, mas precisamos ser conscienciosos na forma de viver, com respeito e responsabilidade. Se eu soubesse que tudo isso me seria cobrado, se sentisse o que sinto agora, certamente não te entregarias aos arroubos de uma jovem sonhadora. Sim, é verdade. E por onde andará Samantha? Há tanto tempo não a vejo. Pelo que sei, está sofrendo muito mais que tu, meu filho. Mas por quê? Porque, além do que fez a ti, nossa irmãzinha foi levada a servir ao tráfico de drogas, iludindo muitos jovens e os encaminhando à total dependência e desesperação. Aquele que trafica, meu irmão, é o causador de imensas faltas espirituais, pois peca pela ausência do amor ao próximo. E quanto à pessoa que a convidava a experimentá-las, se ela soubesse do quanto lhe seria cobrado, jamais provocaria tanta dor, não só nos inocentes, mas nos pais e na família toda. Tenho visto famílias totalmente destruídas por tantos assassinatos. Samantha foi assassinada. Poderei fazer algo por ela? Insistiu Miguel. Em que poderei ajudá-la? Mais tarde poderás auxiliá-la, quando estiveres apto para isso. Antes terá lições que tomarão grande parte de seu tempo. Mas fazendo bem a quem te causou tanto mal, certamente te serão comutadas algumas penas. Olhe, Sebastião está chegando. Vamos saudá-lo. No momento que Adamastor se aproximava para conversar com Sebastião, Miguel, sentindo-se muito fraco e cansado, foi sentando em um banco de pedra no jardim interno, à frente da recepção. Olhando para todos os locais, sentiu-se em verdadeira clínica de repouso. Entravam e saíam enfermeiros sorridentes, aliviando aquele clima de apreensão. A Colônia Esperança era como um hospital disciplinado, recebia pacientes que eram colocados nos ambientes adequados a cada caso. Visualizando o seu interior, havia um pátio interno com muitas flores, fontes e árvores resplendorosas, com um fundo de céu azul. Esse pátio se ramificava para as diversas dependências onde os recém-chegados do umbral, trazidos por anjos salvadores, seriam examinados. Miguel admirava-se de tudo. Logo foi chamado com um sinal de Adamastor e recebido por Sebastião, que sorridente o cumprimentou. Bem-vindo, meu filho. Que bom que estás disposto a refazer-te. Sinto que desejas auxiliar-nos também. Isso será muito útil, tanto a nós quanto a você mesmo. Veja, aqui muitos dos trabalhadores da casa estão se restabelecendo também. Bonito este lugar. Agradeço a vós a acolhida. Agradeça a Deus, meu amigo, que é magnânimo quando o coração se enternece e chama por ele. Quando a dor pousa em nossos olhos como lágrima salvadora, quando enxergamos que nada somos senão seres em busca de evolução, e quando nos convencermos de que somente o amor a ele e ao próximo nos levarão ao cume. Miguel baixou a fronte entristecido. Se não houvesse falhado tanto, estaria agora com seu querido pai e a mãe, a qual quase não se lembrava. Poderia receber Florence quando desencarnasse, visto que ela, com
toda certeza iria para lugar melhor. E lembrou-se do Novo Testamento, quando Jesus comentou com seus discípulos: Na casa do Pai há muitas moradas. Depois sorriu conformado, ergueu a cabeça, olhou Sebastião com lágrimas nos olhos e comentou: Belo e perfumado local e muito bem cuidado. Ó filho, não há motivo para tristezas agora. Pense que saísse das trevas para o auxílio que o amor do Pai te oferece. Aqui não devemos lembrar o mal que cometemos no passado. É nossa prioridade que seja deixado o passado para trás. O importante é essa oportunidade que temos agora para nos renovar. Jamais poderei ver meu pai, Sebastião. Ó, meu filho querido, falou Sebastião com carinho. É claro que tudo dependerá de ti, mas sei que conseguirás o que tanto desejas. Vejo em teus olhos o caminho da renovação. Abraçou Miguel, que sorriu enxugando a lágrima de conforto que lhe deslizava pela face. O noivo de Florence trocou algumas palavras a mais com Sebastião, perguntando a ele sobre as diversas dependências daquele lugar. Sebastião, sempre sorrindo, satisfez-lhe a curiosidade, levando-o a todas as alas da colônia. Adamastor seguiu-os com Inácio e mais tarde deixando Miguel no pavilhão onde seria examinado e descansaria. Despediu-se dele voltando para seu trabalho. Antes de chegar ao prédio onde se restabeleceria, Miguel voltou-se para Sebastião, perguntando quando poderia começar com serviços referentes à colônia para iniciar a juntar seus bônus hora. Peço-te um pouco de paciência, meu filho. Primeiro irás restaurar tua saúde perispiritual. Aqui tudo se movimenta com disciplina. Sei que estás esperançoso em melhorar e servir nesta colônia, depois que ouvisse as palavras de Adamastor. No entanto, muito tempo correrá para que te recuperes dentro de nossas normas regulamentares. Agora te levarei ao hospital, a fim de que sejas circunscrito pelo livro de Matias. Isso quer dizer que, para que sejas localizado aqui nesta colônia, teremos que fazer tua ficha, uma espécie de fotografia de teu perispírito. Estás te sentindo melhor desde que chegastes aqui? Sim, é claro, pela mudança de peso no ar, ou seja, pelo fluido mais leve que aqui se tem. Sentes alguma vontade de refazer-te ou alguma necessidade biológica? Sinto uma fome voraz e estou muito cansado, desejo dormir. Está bem. Então, antes de qualquer intervenção, receberás alimento, banho e o que necessitas, para que te sintas um pouco mais confortável, pois ainda precisas dos cuidados que estão arraigados ainda na matéria. Depois, enquanto permaneces em repouso, te serão levados aparelhos para que se te auscute o quanto teu perispírito está prejudicado pelas drogas que usastes. É quando o tratamento começará. Mais tarde, serás levado às sessões de orientação divina, quando espíritos com grande galardão nos visitam para nos orientar, nos dirigir e nos ensinar a cooperação de acordo com as leis do Criador. Miguel assimilou todas as normas porque teria que passar antes de começar a juntar bônus horas e sair de lá, e orou ao Pai para que a paciência fizesse parte de seus momentos de tristeza e angústia, por ainda ter tanto tempo a permanecer naqueles locais de dor. Depois, agradeceu, de joelhos, por ter saído do fantasmagórico local de sombras que se comparava aos Alpes andinos, frios, mas sem neve e sem luz, acima dos vales profundos e sombrios, onde ouviu o choro e os gritos revoltados dos mais criminosos detentos. O encontro com seus entes queridos precisaria ficar aguardando, até que a culpa que carregava consigo por ter arrebatado sua vida por meio das drogas fosse abrandada. Miguel não tinha em conta o quanto ficara adormecido, descansando, mas sabia que não fora tão pouco tempo. Essa questão era difícil de ser definida. Depois de longas sessões de estudo para o conhecimento espiritual necessário,
ele procurara Sebastião para iniciar sua labuta. Senhor, desejo começar meu trabalho. Creio que já esteja pronto. Analisando seu pensamento, Sebastião perguntou: Pelo que sinto, desejas auxiliar Samantha, não é? Que bom que por ela não fixaste em teu pensamento ódio ou desprezo. Eu não poderia, pois usei meu livre-arbítrio, não o culpo, mas por onde ela se encontra, levar-te-ei onde te será mostrado, em tela, todos os locais desse lugar. Isso demorará um pouquinho. Desejas vir comigo? Oh, sim, gostaria imensamente. Miguel subiu com Sebastião as largas escadarias e seguiu o benfeitor que, no piso de cima, virou-se para a esquerda, andando pelos corredores até adentrar em uma ampla peça. Imensa tela ocupava toda a largura do ambiente. Ele assinalou estar impressionado com o que assistia. Enquanto muitos por lá trabalhavam, cada um em sua tarefa, analisando quantidade de aparelhos tecnológicos, Miguel pôde ter em seus olhos, através da tela, como TV, uma visão geral daquela colônia, como em planta baixa de arquitetura. O mensageiro caridoso movimentava aquela imagem com a mão, levando-a para a localização indicada. Aproximando em detalhe um local das sombras, vira nos olhos de Miguel estupefação. Veja, Miguel, chegaremos mais próximos. A imagem aproximou-se ainda mais em um lugar fúnebre e escurecido. Podiam-se ouvir os gemidos e gritos desesperados de seres fantasmagóricos. Miguel então perguntou: Samantha se encontra aí, irmão? Mas eu a vi na crosta da terra, parecia normal, só não me ouviu. Como foi parar aí? No momento que se deu conta que tinha perecido, sentiu-se desesperar e a consciência lhe pesou em cheio, porque sabia quanto mal podem as drogas fazer e quantas vidas ela própria teve a infelicidade de ceifar, por seu livre-arbítrio. Sua consciência a mandou para esse vale terrível. Que horror! Como pode acontecer isso com as pessoas? Afinal, ela não foi má para mim. Meu filho, fazes bem em não julgar o seu interior, porque todos temos a chama do amor presente em nós. Contudo, ela própria se colocou ali. Inconscientemente, acha que é o lugar onde merece estar. Mas escute, estou te alertando que não verás nada saudável. As sombras envolvem os seres desprevenidos do amor, que sem vigilância largaram-se aos prazeres do vício, causando danos irreparáveis a si e aos outros, pela distribuição de narcóticos que envenenam tanto o corpo quanto a alma. Aparentam-se frente ao ser humano como cordeiros, levando o indivíduo à mais baixa degradação, a se corromper e se prostituir, fazendo com que perca o tempo precioso oferecido por Deus para a restauração de seus erros por meio da encarnação que está empreendendo. Mas se a pessoa não sabe que reencarnamos exatamente para crescermos em espírito dentro das leis do Criador, se a pessoa errou inconscientemente sem ter conhecimento do mal, muito difícil é para o ser humano entrar nesse jogo de infrações à matéria sem saber o que está fazendo. Podem não se dar conta da reencarnação e de que na Terra estão com o único objetivo de reparar suas faltas passadas e aprender a ser melhores. Contudo, todos sabem o que as drogas podem causar. O desrespeito pela serenidade da alma, aproveitando os anseios dos jovens invigilantes, é objeto de desumanidade. O tráfico gera o maior prejuízo para o espírito, porque está falhando nas leis do amor. Miguel, aproximando-se mais da tela, como se estivesse naquele local, perguntou: O senhor poderá ver Samantha daí? Iremos vê-la sim. É a única forma de podermos saber como ela se encontra. Mas, como falei, não gostarás nada do que verás. A câmera de sinalização que captava sinais energéticos daquele plano foi se aproximando mais e mais em um canto de rocha.
Não se via o céu nublado como no local em que Miguel estava antes. Ali, o breu era intenso. Morcegos enormes se alimentavam dos excrementos dos homens e os perseguiam, tentando sugar-lhes as carnes flácidas. Sem poder adormecer, tapando o próprio rosto, Samantha às vezes se deixava vencer pelo cansaço, quando os vampiros tomavam conta do que restara do corpo que ela imaginava ter, ainda em decomposição. Então ela espantava os morcegos e gritava, dando grandes uivos, como loba desesperada. Junto dela, homens e mulheres se debatiam, lastimavam-se revoltados e se deitavam, pertencendo-se como animais, permitindo serem vistos na tela como manchas animadas, contendo sudoreses fétidas. Miguel ouviu os lamentos, viu as representações e saiu dali fechando os olhos para nada mais ver. Sentindo sua apreensão, Sebastião colocou a mão em seus ombros e perguntou: Então, meu filho, achas que estás pronto para ver Samantha? Suspirando fundo, Miguel exclamou: Penso que terei que me acostumar com a ideia, mesmo sabendo, como médico que fui, dos horrores que os narcóticos podem fazer ao nosso corpo, jamais poderia imaginar o que faz à nossa alma. Isso é muito triste. Sim, é triste demais. Contudo, não te preocupes, meu filho. O sofrimento não é um mal para nós, mas um grande bem. Todos nós precisamos querer melhorar, assim como foi contigo, para sairmos das trevas em busca da nossa iluminação interior. E chegará um dia em que todos conseguiremos. A dor é o meio precioso para isto, pois não há injustiças divinas. Deus é puro amor, e essas lições são parte da colheita de que conseguimos semear quando em vida. Bem, vamos ao trabalho. Apresentar-te-ei Simeão, não o apóstolo, é claro, mas um bom homem que te levará ao local do trabalho renovador. Capítulo 7. O caso de Florence. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos. Florence não se restabelecia. Deitada em seu leito, não mais desejava da vida. O que acontecera não lhe saía do pensamento. Como poderia aceitar que Miguel, o primo que sempre amara desde o dia que o reencontrara adulto, iria ter problemas do coração? Pois essa fora a notícia que seus pais haviam dado à jovem. Erundina e o esposo, o Sr. Maximilian, não sabiam o que dizer à filha, pois não poderiam falar a ela que o jovem fora pego no desfalque que havia feito e suicidara-se. Amando o primo como estava, seria para ela sua destruição se soubesse da verdade. Seu caso era, no momento, de fragilidade e deveria ser tratado com toda a sensibilidade. Florence sonhava que procurava por Miguel em muitos locais, sem encontrá-lo. Acordava desanimada e infeliz, mesmo fazendo tudo para que a irmã melhorasse. Júnior achou, por sua vez, que deveria contar a ela a verdade, com a finalidade de acordá-la do pesadelo a respeito do homem dos seus sonhos. Ele não era essa pessoa que ela imaginava que fosse, mas um ser totalmente estranho, ladrão, mau caráter, que se aproveitara do cargo que obtivera para roubar a família. Talvez assim ela restaurasse sua saúde mental. Miguel não tivera a alma nobre, nem estava cheio de sentimentos de amor e moralidade. Não a merecia. Mamãe, falou Júnior um dia, vou contar toda a verdade para minha irmã. Não posso vê-la chorar desta maneira. Não come, não quer sair do quarto e emagrece a olhos vistos. Se não tomarmos uma iniciativa, ela se despedirá de nós, seguindo exatamente o caminho do homem que pensa amar. Sim, mamãe, porque ela ama um ser que não existe e só é real em sua imaginação. Acha-o com moral elevada e com supremo amor pelos seus familiares, o que não é verdade.
Ainda que papai aguarde que algum milagre aconteça, temo pela saúde de Florence. Eu também, filho, mas não sei. Falemos com teu pai, ele não gostará nada disso. Sabes como ele é, temos que respeitar suas ordens. Por que, mamãe? Já encontramos o culpado? Sim, contudo, algo dentro de teu pai diz que pode ter acontecido alguma coisa fantástica que conseguiu burlar a verdade. Ora, minha mãe, a verdade está em frente aos nossos olhos. Se não fosse verdade, Miguel não teria se suicidado. Penso como tu. No entanto, meu filho, teu pai conversou com um advogado que comentou que Miguel ficou muito surpreso quando soube do fato. Em seus olhos existia a verdade. O doutor Conrado falou que até poderia ser que o próprio ladrão o tivesse matado para apagar essa dúvida e ficar como se essa fosse a verdade. Ora, mamãe, o senhor Conrado está praticamente fazendo o papel de ator de teatro. Não estamos em um teatro, mamãe. Precisamos enfrentar a realidade. Certamente, certamente. Mas esperaremos mais uma semana. Está bem assim? E as semanas e os meses passavam sem nada acontecer. Florence ia e voltava de casas de repouso, mas quando chegava em casa, tudo voltava a ser como antes. Já se passavam alguns anos da morte de Miguel. Florence, já bem mais animada, quase bem, um dia ouviu pelos lábios de Júnior que não pudera se controlar tudo o que não soubera antes sobre Miguel. Desabou novamente seu equilíbrio e ela decaiu. Tentou por várias vezes o suicídio, sendo atendida sempre pelo irmão que, preocupado, culpava-se. O Sr. Maximilians acusava-o por esse fato. Em vez de um bem, fizera ela grande mal. Dias após, como não melhorava, foi levada a um hospital, com sinais de insanidade mental. Mamãe, eu não quero ir para aquele lugar. Mamãe, me ajude. Mas, filhinha, dizia a mãe chorosa, tu já tentaste por 2 vezes deixar-nos com atos de violência contra teu próprio corpo. É por isso, querida. Vá, restabeleça-te. Logo estarás em casa novamente. Florence chorava e as lágrimas cortavam o coração de seus pais. Mesmo assim a levaram. Apanharam um coche e viajaram para o hospital que ficava ao norte de Netherland. Ao chegarem à frente do prédio cinza, enorme e envelhecido, a mãe de Florence teve um calafrio. Oh, meu velho, será que estamos fazendo a coisa certa? Ora, querida, falou o Sr. Maximilians, querendo deixá-la animada. É certo que estamos aceitando as recomendações do melhor médico de Amsterdã. Aqui ela se restabelecerá muito mais depressa, vais ver. Não sei, não sei. Tenho dúvidas que se fixaram dentro de meu coração. Mas mesmo assim, sei que em casa ela será um perigo. Já tentou se atirar da janela de seu quarto, beber algo que não sei o que foi, quando nos foi necessário fazer a ela uma lavagem intestinal. Sim, é melhor que fique onde terá cuidados nas 24 horas do dia. O portão de ferro, aberto, mostrava uma mansão à distância. O coche entrou pelo portão e foi dirigindo-se até a frente daquele hospital que se mostrava tétrico e sem vida. No caminho, Florence olhava para os lados, vendo a paisagem do inverno sem vida e imaginava como fugir de lá. Seria impossível, pela distância até o portão. Na frente do prédio, o casal e a filha desceram da carruagem. 5 a 6 degraus de pedras levaram à porta de entrada. Puxaram a sineta ao lado da porta e aguardaram. Mamãe, papai, vamos embora. Esse lugar me apavora, por favor, falou Florence chorosa e insistente, vendo que seria sua vida ali. Nisso, uma enfermeira lhes abriu a porta, sorridente, dizendo: Bem-vindos. Esta é Florence, não é? Depois dos cumprimentos, a enfermeira voltou-se para Florence dizendo: Venha, filha, tomaremos todos os cuidados para que aqui tenhas um novo lar. Os pais da noiva de Miguel entreolharam-se, franzindo o sobrecenho. Então o médico achava que jamais Florence sairia de lá, mas imaginaram que aquilo tivesse sido uma expressão infeliz da enfermeira descuidada. Então se despediram da filha, abraçando-a, e voltaram para sua residência entristecidos.
mas sabedores de que estavam fazendo o melhor para ela. Muitos dias se passaram. Com a forte medicação, Florence pairava sempre com o olhar à distância. Dormia, levantava, tomava uma medicação, passava algumas horas no pátio ouvindo choros, gritos e loucuras. E à tarde era-lhe dado como remédio choques para sua provável melhora. Depois era levada a recolher-se, e tudo começava idêntico no dia seguinte. Sentia perder a memória aos poucos. Nos dias de visitas, de tempos em tempos, os pais achavam-na pior que antes, mas cientificavam-se por meio do médico que a tratava que esse era o tratamento melhor para que ela começasse a ter amor pela vida. Contudo, os meses passavam e com ele os anos. Na espiritualidade, Miguel conhecera a dor da separação, pois não podia, até aquele momento, voltar a ver sequer seus pais ou a noiva amada. Tendo agora a liberdade para visitá-la enquanto adormecida, pois soubera de seu estado de alma. Vira-a prostrada de tal forma que nada conseguia dizer-lhe. Desesperançado, foi ter com Simeão, o orientador que lhe fora destinado desde o dia em que iniciara seu primeiro trabalho nas salas de recuperação mental dos indivíduos daquela colônia. Meu irmão, conforme licença obtida por vós, apressei-me em visitar minha noiva na localidade ao norte de Amsterdã, mas, ai de mim, eu fiquei prostrado pelo sofrimento, desejo auxiliá-la. Talvez não estejas preparado ainda para isso, Miguel. Sei que até agora nada conseguiste com Samantha, além de preces destinada a ela. Sim, ainda não estive com Samantha, mas me preparo para a próxima semana como voluntário, partindo com os irmãos Justino e Anacleto, para também poder auxiliar os sofredores naqueles locais de dor. Foram eles, Justino e Anacleto, que te levaram a ver Florence e mesmo assim nada alcançaste? Não conseguimos nada, pelo impacto que sofre seu perispírito. Os choques e a alternativa da forte medicação a deixam como em coma, e apesar de me ver, ela nada consegue dizer-me. Pensa que estou vivo e pergunta-me mentalmente por que a deixei naquele lugar, a sofrer. Sei, meu filho, que se ela permanecer lá, jamais sairá daquele lugar terrível. Em matéria de loucura, os médicos terrenos ainda não conseguem o resultado que desejam. Ore, meu filho, ore bastante e peça a Jesus para que ela saia logo de lá. Sinto-me impotente, quero ajudá-la e não consigo. Todos ou quase todos que estão nas clínicas de repouso, com a mente em frangalhos, estão resgatando suas dívidas e refazendo-se do passado. Contudo, inúmeras são almas desprovidas de conhecimento espiritual que, invigilantes, desviam sua mediunidade para os espíritos ignorantes que lhes tomam conta e despencam-se na senda da loucura. Quer dizer que muitos médios enlouquecem? A importância objetiva desse fato é canalizarmos o amor para fontes necessitadas, meu filho, assim como você está fazendo agora, interessando-se por serviços altamente dignos, desejando somente servir. Eu desejaria saber como ajudar Florence. Sou responsável por ela. Enlouqueceu por minha causa, falou Miguel, sentando-se e apoiando a testa com as mãos. Intuiremos a enfermeira para esquecer e não lhe dar a forte medicação hoje, já que as sessões de choque ficaram para amanhã. Dentro do hospício, diversos trabalhadores celestes atendiam as almas desejosas de apoio moral, assim como sentimental, porque o amor envolve os seres, dando-lhes forças para continuar com a luta cotidiana, inclusive alimenta o perispírito com ânimo e coragem. Miguel debatia-se em atenções com a mulher que amava, envolvendo-a com 1000 cuidados, os quais não eram divisados pela pobre dama. Analisando os fatos, o jovem noivo serviu-se da prece elevada ao Senhor, acautelou-se para ficar sozinho na capela do hospital e, elevando o pensamento em oração, pediu: Pai de imenso amor, vós que por bondade revelaste a esse vosso Filho que nos tormentos que formamos para nós, nada é para sempre, tudo é passageiro. Peço-vos, Pai amado, que provens a minha noiva reter-me em sua lembrança na noite de hoje, para quando adormecer,
voltar-se diretamente a mim, vendo-me e desejando conversar comigo. Pretendo levá-la, como auxiliar que sou de meus acompanhantes, ao local de refazimento, para que se dê conta do que lhe acontece e consiga ter coragem para erguer-se e caminhar com suas próprias pernas, usando seu pensamento concreto e normal. Que os seus pais sejam chamados a fim de sentirem a recuperação da jovem e retirá-la daquele local infame. Justino falou a Miguel: Miguel, a oração dita por nós quando nos expressamos com intenso amor dirigido ao Pai e a Jesus envolve-nos com eflúvios luminosos que, saindo de nosso coração, sobe aos céus diretamente, sendo reconhecida pelos auxiliares divinos e momentaneamente respondida. O nosso apelo sai de nossa alma e o retorno vem do alto. Miguel assinalou que estava ouvindo, quando, ao entrar no quarto de Florence, notou que ela não havia tomado a medicação e dormia tranquilamente. Ele sentou-se na cabeceira de seu leito, sempre acompanhado pelos irmãos Justino e Anacleto. Quando adormecida, ela se levantou em espírito e, ao vê-lo, abraçou-se em seu pescoço, dizendo: Oh, alegria suprema! O quanto agradeço a Deus! Estás aqui comigo, Miguel. Tanto chorei quando te foste e como estás vivo. Não entendo como te vejo assim. E colocando a mão sobre a cabeça, como a pensar que não estava regulando bem e que aquilo devia ser alucinação, pois olhara para o lado e sentira todo o frio do ambiente, começou a chorar. Sentindo sua apreensão, Miguel a consolou. Olha, querida, sabemos pelo que estás passando. Não precisas mais chorar, pois vamos dar um jeito de te tirar daqui. O consolo que temos é que jamais morremos e aquele que ama sempre tem seus amigos espirituais. E aqui tens tu a nós, viemos auxiliar-te a sair daqui. Teus pais terão o desejo de te ver amanhã e deves ficar tranquila. Só digas a eles que estás bem e que tens saudades de casa. Farei isso, Miguel. Oh, como Deus é generoso! E quanto nos ama, não é? Completou a frase Miguel, despedindo-se, beijando sua testa. No dia seguinte, a enfermeira acordou Florence e tentou passar um pano com água em seu rosto. Ela lhe deu bom dia, desviou-se de sua mão e lavou-se sozinha. Depois se vestiu e agradeceu à enfermeira por sua bondade. A auxiliar de medicina achou estranho e caminhou a seu lado para o refeitório. Lá, Florence assumiu o papel de uma pessoa normal até ir ao jardim, que frequentava todos os dias. Na noite anterior, a senhora Irundina e o senhor Hermínio, influenciados pelos mentores que acompanhavam Miguel, tiveram um sonho similar e contaram um ao outro. Hermínia, eu tive um sonho esta noite. O que sonhaste, querido? Sonhei que tínhamos que tirar imediatamente a nossa filha daquela clínica. Interessante, eu sonhei que Miguel estava muito preocupado com a nossa filha e vinha nos pedir que fôssemos até lá. Acredita nessas coisas, minha velha? É estranho demais, não é? Penso que tamanhas coincidências não existem. Algo acontece com Florence. Vamos nos arrumar para vê-la. Sim, e mandarei preparar o coche. Virando-se para o cocheiro que estava no jardim, passando uma escova nos cavalos, o senhor Hermínio ordenou: Ademar, por favor, prepara para nós o coche que teremos que sair. Na frente do casarão dava para ver os enormes muros que circundavam o local e o imenso portão de grades que ficava sempre cerrado em dias que não eram de visitas. Como não estava sendo esperado, o casal teve que descer do coche e adentrar por pequeno portão lateral, de ferro, continuidade do outro, caminhando até chegar ao casarão de 2 pisos, distante mais ou menos 500 metros da entrada. Ao redor do mesmo circundava um caminho e mais adiante verdes matagais. Continuava um morro acima. No pátio interno estava Florence, tendo como companheiros mulheres que gemiam, dançavam, sorriam e choravam. Florence, com o sonho lembrado, sorria somente ao imaginar a face do noivo querido. A campainha da porta tocou e a enfermeira Ernestina foi atender. Bom dia, senhores. Que surpresa! Não os esperávamos. Como entraram?
Bom dia, falou a senhora Erundina secamente. Precisamos ver Florence. E, por favor, mande abrir o portão para que nosso cocheiro nos aguarde aqui na entrada, sim? Oh, sim. Florence deve estar no pátio interno. Vou chamá-la, falou a enfermeira com ares de desconfiança. Não é necessário, disse o pai de Florence. Dê somente a ordem para o jardineiro. Nós sabemos o caminho. E foram andando até lá. Quando Florence viu seus pais na entrada, correu para eles e, levando-os a um canto, falou esperançosa: Oh, Deus ouviu minhas preces. Papai, mamãe, como estão vocês? Preocupados contigo, minha filha, respondeu o pai de Florence. Papai, disse ela baixinho, eu estou bem agora. Podes me levar para casa, meu pai. Estou tão feliz. Vieram para isso, não foi? Sim, minha filha, falou sua mãe. Fomos avisados por anjos e vamos, sim, te levar para casa. Enquanto o senhor Hermínio procurou o enfermeiro para avisar o médico sobre a saída de sua filha, a senhora Erundina olhou para o lado e viu o médico entrando rapidamente naquele local, com a enfermeira que fora avisá-lo. Ora, ora, por que vieram até aqui hoje? Dia improvável para visitas? Deixamos o portão cerrado, falou o médico. Não desejando dizer como entraram, o senhor Hermínio comentou. Bem, para falar a verdade, ia pedir para vos chamar, porque vamos levar nossa filha hoje. Mas não foi isso combinado. Eu é que terei que lhe dar a ordem de saída. Eu estou ótima, doutor, podes ver. Franzindo a testa como se nada estivesse entendendo, o médico rematou. Mas não pode sair assim. Temos que aguardar para fazermos os novos exames sobre tua atenção. Doutor, perdoe-me, mas minha filha sai conosco agora, concluiu o pai de Florence pegando-a pelo braço e já caminhando para a saída. Espere, não podeis fazer esse tipo de coisas. Trabalhamos nesse lugar com ordem e disciplina. Vossa filha está muito doente. Seu tratamento é com choques e medicação adequada. Florence começou a derramar angustiosas lágrimas e gritou: Papai, esse lugar é um verdadeiro inferno. Por favor, não me deixes mais aqui. Morro dia a dia neste antro de misérias. Miguel, vendo o decorrer das conversações, começou a enervar-se, não sustentando mais, como pediram os mentores, o pensamento de fraternidade. Nesse instante, como fermento que espalha sua levedura a toda a massa, sua vibração começou a atrair nuvens escuras que infestavam rapidamente o ambiente. Viram? Viram como ela está doente? Explanou o doutor, e olhando para a enfermeira ordenou. Enfermeira, apanhe a medicação da senhora Florence. Vamos lhe dar a injeção para o sistema nervoso. A enfermeira saiu rapidamente e com ela, dois enfermeiros se aproximaram de Florence para levá-la. Atílio, o primeiro, apanhou-o por um braço e no momento em que o próximo chegava para auxiliá-lo, o pai enfureceu-se e falou entre os dentes, próximo ao rosto deste último. Saia daqui, ela é minha filha e eu tenho direito sobre ela. Mas, senhor, defendeu-se o médico, enquanto ela não tiver alta, não poderá sair, e o senhor não poderá deixar assim uma louca solta pelos bairros. Hermínia enfureceu-se e ficou com o rosto vermelho, como um tomate. Então socou o queixo do médico, que caiu ao piso. Enquanto isso, chegava a enfermeira para dar a medicação na veia da noiva de Miguel. Não, não quero tomar aquelas doses que me deixam mal e desanimada. Não, por favor, papai. Os instrutores espirituais viram a face desesperada de Miguel, que, desejando auxiliar a jovem, se desequilibrara totalmente, sendo que a harmonia do ambiente tornara-se desastrosa e despencara sobre eles um verdadeiro caos. Miguel, falou Anacleto, nós estamos unidos como a um elo somente, com a finalidade fraterna do amor. Lembra-te da indulgência para com todo ser humano? Não podemos nos perder nos caminhos da amargura nem despencarmos para o desequilíbrio, que nos encaminhará certamente à irracionalidade, fazendo-nos perder o fruto de nossa recompensa. Façamos uma prece para a assistência necessária, elevando nosso pensamento ao alto, para a compreensão dos fatos e o objetivo final. Somente a luz do amor pode harmonizar nossos corações.
Oremos pelo médico, oremos por todos os componentes dessa casa de saúde. Enquanto Justino pedia para Miguel retirar-se do local e procurar manter-se calmo, iluminando-o com fraternidade, Anacleto fazia orações para que se sustentasse o equilíbrio desejado. Miguel arrependeu-se de sua atitude e notou que os ânimos haviam se alterado por sua rebeldia. Então pediu perdão aos instrutores que o acompanhavam e orou. Senhor, nosso Pai de amor, em luta com nossa alma, ainda muito longe do conhecimento de vossas leis, peço-vos que o amor que me envolve o coração consiga alcançar os objetivos que me lançam adiante, como a um anjo tutelar a salvar a mulher que amo. Ajude-a, Senhor, a sair desse local, se também for essa a vossa vontade. Ser-vos-ei útil, prometo-vos, mas dai-nos forças e coragem para tal. Raios azulados saíram de seu plexo solar e, com as mentes também iluminadas dos seus instrutores, essa luz se expandiu em volta de todos, como que fazendo uma limpeza nas manchas escurecidas do rancor. Os componentes da fraternidade olharam-se. O médico, no piso, foi erguido por Hermínio, que, sensibilizado, desculpou-se. Ó, doutor, perdoe-me, eu não tive a intenção de bater em vós, no entanto... Bem, não vos preocupeis, afinal tendes razão, a filha é vossa. Está bem, mas para levá-la, o senhor deverá assinar um termo de responsabilidade. Pois não, assinaremos. E quanto à medicação? Bem, deixemos que ela se vá sem mais medicações, mas se piorar, será importante que a devolvas para esta casa. Sei que o senhor é uma pessoa idônea e responsável. Obrigado, falou o senhor Hermínio, e acompanhou o médico até o gabinete daquela clínica para assinar o documento preciso. E não desejando mais demorar-se, com receio que tudo voltasse atrás, ainda falou. Podeis doar as roupas de Florence a algum asilo. Assim será feito, senhor. Anacleto e Justino sorriram, vendo a felicidade de Miguel, que suava muito e se expressava. Ufa! Foi mais uma lição para mim sobre nossos pensamentos. No entanto, comungo convosco quanto à solução imediata das preces dirigidas, quando nossos pensamentos de amor envolvem nossos entes queridos. Sim, nossos pensamentos são verdadeiras forças energéticas que alcançam diretamente o foco alvejado. Esse não foi um caso para quem ainda não conhece muito, não é? Falou Anacleto brincando. E, por falar nisso, meu irmão, notasse que fizemos um tratamento no local? Quando lançamos pensamentos de medo e rebeldia ao próximo que assistimos, essas emanações unem-se com as vibrações aqui contidas também em angústia. São, diríamos, os fantasmas e sofredores que se envolvem com os nossos temores. E o único sedativo para a cura desse fato é exatamente o amor, que transforma as trevas em luz e extingue todos os vapores negativos, transformando-os no universo de paz de que tanto necessitamos para qualquer obra do Senhor. No momento anterior, todos os componentes do grupo nada mais viam em sua frente do que um grande problema sem solução, enquanto que, com a mentalização e o pensamento energético dirigido ao bem, sempre imaginando Jesus, os ânimos tornaram-se suaves, acalmando as mentes e os corações de todos ali presentes e reequilibrando o sistema funcional, necessário para a reabilitação dos fatores entre encarnados e desencarnados. Por isso, tivemos que fazer ali uma limpeza com fluidos róseos azulados para elevar os ânimos de todos. Perdoe-me, descontrolei-me quando vi que o médico recuou, não permitindo a saída de Florence, e muito mais quando ele falou que ela... Não diga mais nada, Miguel. Deixemos as conversas incoerentes esquecidas. Ouvimos e sabemos, não há necessidade de comentários. Miguel sentiu-se pequenino, mas não quis ser orgulhoso. Elevou a cabeça, ouvindo o que os amigos ainda tinham para dizer. É que, se nos ligarmos ao mal, no mal faremos pousada. Com esse alerta, calou as palavras de Miguel e desviaram-se-lhes os pensamentos. Assim, os instrutores, sorrindo, agradeceram a Deus e a Jesus o sucesso de seu empreendimento e, abraçando Miguel,
encaminharam-se para o retorno à Colônia Esperança.